Aqui no Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, e também do Programa de Pós-Graduação Ambiental, professor Wagner Ribeiro. Professor, muito bom dia, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem com o senhor? Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia aos ouvintes, prazer estar de volta com vocês aí. Alegria nossa também. A gente vai falar de um documento que a Rede de Pesquisa Geografia das Águas no Brasil entregou ao GT de Meio Ambiente do Governo de Transição. Esse documento traz contribuições para ampliar e articular ações voltadas às águas no Brasil, em temas como direito ao acesso à água, saneamento, controle social dos sistemas de governança das águas no país, entre outros. Professor, eu gostaria que o senhor começasse contando para a gente um pouquinho do que traz esse documento, como ele foi elaborado. Veja, Rafael, esse documento é uma contribuição gerada por 22 pesquisadores que integram a Rede de Pesquisa de Geografia das Águas do Brasil. Eu tenho a fortuna de ser o coordenador, indicado pelos meus colegas. É um grupo muito interessante que reúne aí pesquisadores de diversas universidades do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, Bahia, né, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste também, enfim. Então, temos aí uma diversidade muito grande. E esse conjunto de colegas, então, houve por bem encaminhar um documento para apontar algumas questões referentes justamente ao nosso tema de investigação, que é a governança e gestão da água no Brasil. E nós temos aí, então, questões centrais para estar discutindo, né? Uma das mais fundamentais, me parece, Rafael, é evitar, impedir, essa palavra que nós usamos no documento, inclusive, a criação do mercado de água no Brasil. Por quê? Porque a experiência chilena, né, ela mostra claramente que essa alternativa não é, de fato, adequada se nós estamos pensando, por exemplo, em universalização do acesso à água e também porque ela tem gerado, né, tornado a água uma mercadoria, portanto, passivo de disputa pelo mercado. O que vai onerar muito, né, vai deixar mais cara a água para quem utiliza, por exemplo, na agricultura, para serviços urbanos e mesmo na indústria, né? Então, esse é o primeiro aspecto que a gente já gostaria de realçar. Quer dizer, não dá para reafirmar, né, essa ideia de que o mercado da água vai ajudar, vai nos resolver algum problema. Ao contrário, nós vamos ter, na verdade, problemas como a gente verificou, por exemplo, no Chile, recentemente. Professor, quando o senhor fala mercado da água, é o acesso às águas de lençóis freáticos, a privatização do acesso à água ou águas de maneira geral, como, por exemplo, havia o risco com a privatização do sistema de eletricidade, do controle, inclusive, de barragens de água, do fluxo das águas dos rios brasileiros. Quando a gente fala mercado de água, a gente está se referindo especificamente ao quê? Veja, é um pouco mais complicado e mais sério, Rafael, porque no mercado de água, você passa a ter a concessão da água para um indivíduo, né? Pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa física, e ele vai, então, oferecer essa água para quem pagar mais. Se ele tem, por exemplo, um reservatório grande, uma hidrelétrica, por exemplo, né, que tem um volume de água expressivo, ela pode escolher se ela vai vender a água dela, e a palavra é essa mesmo, né? Por exemplo, uma companhia de abastecimento, né, que tem a concessão de serviço de água, se vai vender essa água para a agricultura, se vai vender essa água para a produção industrial, produção alimentícia, enfim. Quem pagar mais vai levar essa água, que é o que ocorre hoje, por exemplo, no Chile. E esse modelo de operação tem se mostrado absolutamente anti-justiça ambiental, né? Contrário justamente a nós que estamos pretendendo, na verdade, levar a água de qualidade. Quando nós falamos de água, né, não é só a água para consumo, é também o saneamento que vem acoplado a isso, já que no Brasil tanto a coleta de resíduos, a drenagem urbana e também o saneamento está tudo acoplado, né? Então, de fato, pensar nesse mercado de água é um retrocesso muito grande, né? Nós temos a experiência chilena que tem se mostrado desastrosa e há um projeto de lei hoje tramitando nessa perspectiva, né, querendo justamente trazer problemas, eu diria, para a população brasileira. Professor Wagner Ribeiro aqui com a gente, a Larissa Borer, nossa colega na bancada, e ela também quer fazer perguntas ao senhor. Larissa, é com você. Bom dia, professor. Bom dia, Larissa. Vamos falar agora um pouco do relatório, né, da equipe de transição no meio ambiente. Entre as sugestões do relatório tem aí a ideia de, em conjunto com o Ministério da Educação, promover a educação ambiental e climática nas escolas. E a gente sabe que a educação ambiental ela vai muito além de falar da necessidade de não jogar lixo no chão ou do que é o aquecimento global, por exemplo, né? E tem essa diferença, né? Durante o governo Bolsonaro houve uma repressão em relação a vários assuntos e temas tratados
dados pelos professores, agora tem aí a proposta de uma educação climática e ambiental para ser incluída na grade dos alunos. Wagner, você como professor, como você avalia esse projeto? Veja, Larissa, primeiro, é um prazer falar com você ao vivo, já foram algumas vezes por reportagem, né? Eu diria o seguinte, qualquer iniciativa que possa trazer a discussão ambiental, ela é bem-vinda, né? Eu não sei se nós devemos pensar numa disciplina nova que vai gerar, né, mais um compromisso na escola, mas sem dúvida a discussão da educação ambiental e da educação climática ela é necessária. E para isso, se nós pegarmos, por exemplo, a Base Nacional Curricular, comum curricular, que é problemática, ela tem diversos problemas lá, mas um aspecto que no caso de uma necessária revisão, do meu ponto de vista, deveria ser mantido, são os chamados temas transversais. E aí, não há dúvida, não é, que tanto a educação ambiental quanto a educação climática tem em si, não é, uma perspectiva interdisciplinar, que pode combinar, por exemplo, aspectos da geografia, da biologia, das ciências em geral, da própria história, enfim, né, combinado com literatura, enfim, dá para a gente fazer coisas muito interessantes, né, já que eu também sou, além de tudo, também produzo material de educação, né, material didático. Então, eu acredito sim que o tema deve estar presente, né, mas não como mais uma disciplina na grade curricular. Aí realmente me parece seria um pouco demasiado. Mas tratar da educação climática, da educação ambiental, ela é fundamental. E aí, não é por que não, né, pensarmos também numa educação hídrica, né, de como lidar com a água, como enfrentar situações de escassez e, ao mesmo tempo, pensar como viver com a água disponível, né? Inclusive, esse é um dos nossos objetivos da rede de pesquisa de geografia das águas do Brasil, mapear como está sendo transmitido, digamos assim, né, e gerado conhecimento no campo da educação da geografia da água também. Professor Wagner Ribeiro, também foi colocado nesse documento enviado ao GT do Meio Ambiente do governo de transição a proposta de um novo marco do regulamento do saneamento no Brasil, regulatório de saneamento no Brasil, para ser mais correto. Como é que o senhor avalia? Quais são essas propostas? O que o senhor avalia como equivocado no marco que foi colocado em vigor aqui no Brasil? Essa é uma questão muito importante, Rafael, porque o novo marco de saneamento aprovado recentemente, nos últimos anos, ele traz questões seríssimas, né? Uma das mais preocupantes é que ele acabou com o famoso investimento cruzado. O que isso representava? Então, se você tinha uma concessão, por exemplo, de serviço de água, que evidentemente que é interessante para o capital, especialmente o capital internacional, que hoje já atua no Brasil também para serviço de água, apresentar-se, né, para as grandes metrópoles, onde ele vai ter muita gente, vai ter mais capacidade de compra, né, ou seja, ele vende água, vende serviço de água, ele vai receber uma remuneração melhor. Antigamente, ele era obrigado também a investir, por exemplo, em cidades médias e pequenas, onde evidentemente a remuneração é bem menor. Isso acabou, né? Então ele pode simplesmente concorrer e entrar apenas onde é conveniente. Nós sabemos que essas áreas de menor interesse para o capital vão ficar descobertas de acesso à água, né? Então, na verdade, esse marco está reafirmando, né, a justiça ambiental, especialmente vinculado aos serviços de água, por exemplo, e saneamento. Outro aspecto também que gera muita preocupação é que, de alguma forma, ele também prepara o terreno para a privatização. Por quê? Porque ele obriga, né, que toda e qualquer concessão seja feita por leilão, licitação, etc. Enfim, de alguma maneira, ele já prepara o terreno, digamos assim, para que os processos sejam privatizados, inclusive quando você tem já, é o caso de alguns municípios do estado de São Paulo, né, serviços de água municipais de excelente qualidade. Santo André é um caso bastante lembrado com frequência, por exemplo. Então, isso tudo estaria ameaçado com esse novo marco, que, é bom dizer, Rafael, já está em operação. Nós temos que, nesse caso, revogar esse projeto de lei. Agora, professor, também foi pedida um reposicionamento da Agência Nacional de Água e Saneamento, a ANA, lá no Ministério do Meio Ambiente. Quais são as críticas que o documento aponta para a atuação, nesse momento, dessa agência? Bom, uma das primeiras ações que aquele indivíduo que está calado lá em Brasília fez ao tomar o poder há quase 4 anos atrás foi justamente transferir a Agência Nacional de Água do então Ministério do Meio Ambiente para o Ministério de Desenvolvimento Regional. Ou seja, ele tirou todo o caráter que a ANA tinha, né, de conservação da água, de preocupação com os próprios sistemas naturais que, de alguma maneira, fornecem serviços ambientais para a manutenção do ciclo social da água, e levou para o Ministério do Desenvolvimento Regional, ou seja, dando a ela um caráter mais de atividade econômica, né? E, evidentemente, que isso desgastou bastante os técnicos. A gente tem muitos bons contatos com a Agência Nacional da Água, de ex-alunos até pesquisadores que atuam lá, gestores, inclusive, né? E todos eles diziam, olha, nós estamos deslocados, não é o nosso lugar, né? Então, voltar para o Ministério do Meio Ambiente me parece fundamental, porque vai recuperar
a tradição da Agência Nacional de Água, né, que é muito mais focada na conservação da água. E, do meu ponto de vista, a missão da ANA, seria justamente essa, né, não simplesmente tratar de um dos aspectos da água, que é a ação econômica, né, que ela, de fato ela tem essa função também. Né. A literatura mostra há mais de 40 anos que nós temos que pensar a água com seus usos múltiplos, não privilegiar apenas o uso econômico, como fez esse indivíduo que está saindo agora no final desse mês, felizmente. Bom, então vamos falar para o futuro, né? O senhor já tem uma expectativa do anúncio do nome da futuro ou da futura ministra do Meio Ambiente? A Marina Silva continua liderando, digamos assim, as apostas dos intelectuais, dos professores, de todos aqueles que pensam no meio ambiente no Brasil? Veja, Rafael, eu diria que menos que um nome, nós temos que pensar numa agenda de trabalho, né? E eu acredito que a ex-ministra Marina Silva tem, de fato, né, esse perfil, mas a ex-ministra Isabela também tem esse perfil, o ex-ministro Carlos Mink também pode colaborar, e há outros nomes também, né? Talvez uma renovação possa ser bem-vinda também. Então, eu diria que menos que o nome, nós temos que pensar numa agenda de trabalho, né? E no caso ambiental, nós temos que ter pessoas que tenham muita clareza, né, da urgência em tomarmos ações, porque foi, de fato, a área mais afetada por esse nefasto governo que está se encerrando. Então, tem que ser pessoas que tenham, de fato, conhecimento da área e, ao mesmo tempo, disposição para reconstruir as instituições que estão, de fato, em situação de penúria, né, infelizmente. Mas eu acredito que, a partir de janeiro, agora, teremos, sim, novos ventos, né, inclusive com as questões socioambientais voltando ao destaque, porque o Brasil necessita dessa discussão, né? O Brasil e o mundo, eu diria, pela própria posição do Brasil no mundo, esse tema tem que estar presente e é fundamental que a escolhida ou o escolhido, né, possa trazer aí uma necessária renovação nesse campo de atuação do Estado brasileiro. Agora é impressionante também, né, professor, como todas as entidades que lutam pela conservação do meio ambiente, eles estão dispostos a colaborar com o novo governo. Exemplo do documento que a Rede de Pesquisa Geografia das Águas do Brasil entregou ao governo de transição. Esse é um sentimento generalizado na academia e também entre as entidades, né, professor? Veja, você está trazendo uma questão muito importante, né? Nós sabemos que a destruição foi de grande monta, né? Inclusive o depoimento recente do vice-presidente eleito, né, Geraldo Alckmin, mostra que, de fato, há até, inclusive, um apagão de dados, né, que não se consegue nem saber exatamente o que foi feito, tem coisas que não foram sequer registradas, né, e isso tudo traz um nível de urgência para a reconstrução do Estado brasileiro que faz com que nós não possamos mais perder tempo, né, por isso a necessidade de, ainda que tardiamente, encaminhar um documento, né, que a gente possa, de alguma maneira, contribuir. E como a gente está falando em contribuir, ninguém está pensando aqui em funções de gestão, ao contrário, acho que tem bons quadros para isso, mas justamente nos dispormos a discutir alternativas, né? Seja por meio de seminário, reunião de trabalho, enfim, contribuição na perspectiva de todo o material, volume de massa crítica que nós temos hoje, Rafael. São mais de 80 programas de pós-graduação, por exemplo, discutindo água no Brasil, discutindo as questões ambientais, e todo esse conhecimento foi simplesmente negligenciado, né, por esse governo que está felizmente se encerrando. Então, é preciso, sim, dar voz, por isso que há uma certa ansiedade mesmo, né? Já que estamos há 4 anos sem poder falar. Eu ainda tenho a sorte e a fortuna de estar com vocês aqui nesse período, sempre foi muito bom poder falar, mas, evidentemente, que nossa fala aqui ela não tinha ressonância lá em Brasília. Agora há uma expectativa importante, sim, né, de que a gente possa, de alguma maneira, travar um diálogo produtivo, né, um diálogo crítico também, sem dúvida, mas um diálogo que permita aí que as diversas posições sejam apresentadas e a gente possa, então, escolher o melhor para o Brasil, uma atitude republicana. Agora, professor, diante desse quadro emergencial que a gente vive, que falta dinheiro para tudo, inclusive para pagar a luz, né, dos próprios órgãos do Estado brasileiro, mas se vê também a necessidade de retomar um processo que foi muito estimulado durante os governos, não só do presidente Lula, mas também da presidenta Dilma Rousseff, que seriam a realização das conferências nacionais, né, que todo um processo, a conferência municipal, a conferência estadual, levando também essas resoluções para o nível nacional. É importante que a gente volte a colocar um espaço de participação de toda a população e não só apenas dos técnicos, não? Rafael, esse é outro aspecto fundamental. Eu tive a fortuna, né, de representar, na época, eu era conselheiro do CREA São Paulo, e passei por todos esses momentos, né, na conferência municipal, conferência estadual, e fui também na primeira conferência nacional de meio ambiente, que então comandada pela ministra Marina Silva, né, lá em 2003, em Brasília,
Me lembro também do professor Cláudio de Mauro, na época também participando ativamente. Enfim, foi um momento muito rico, né? E naquela ocasião a gente falava assim, pô, a gente tem inveja do pessoal da saúde, que já estava, acho que na 10ª dessa primeira, a gente estava na primeira de meio ambiente, né? De lá para cá ocorreram várias outras, mas infelizmente esse processo de participação muito importante, ele foi abandonado, né? Então é necessário sim reconstruir também essa forma de participação, de articulação. E você lembrou bem, né? Essa capilaridade que essas conferências geram, ela é fundamental, porque você passa por instâncias municipais, discute questões municipais, vai para a escala estadual, até chegar na escala nacional, inclusive, né, pelo meu próprio tema de pesquisa, o quanto nacional e mesmo às vezes até o municipal atravessa as questões internacionais, né? No caso do Brasil, as questões ambientais têm também essa dimensão internacional. Então é necessário sim, e nós esperamos que quem quer que esteja à frente do Ministério retome essa prática fundamental. Essa é a nossa expectativa também. Quero agradecer a participação do professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, muito obrigado pela sua participação, um abraço para o senhor e a gente conta sempre com a sua participação aqui no jornal, tá certo? Até a próxima. Tamo juntos. Conversamos com Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.